Projeto 2025. Você que já está acompanhando o LuCast, já desde o primeiro episódio de semana passada, você sabe que o LuCast ele veio para falar de milagres, conversões, afinal, tudo que Deus tem preparado aqui para esse canal. Após 3 anos, nós tomamos essa decisão que tudo que é falado aqui é para honra e glória do Senhor. E hoje eu preciso contar para vocês que nós temos, eu brinco que é um milagrão. Nós temos, sabe aqueles milagrão assim? Hoje nós temos um aqui para contar. Mas eu quero que você de casa, de repente você, não sei se você está passando por algo, se você não está passando, mas eu quero te inspirar hoje a saber que o Deus que fazia no passado, ele faz hoje e ele fará eternamente. Então eu quero te convidar a conhecer um pouquinho da história de uma família toda. Mas eu quero destacar a Rafa, que é o milagre de hoje. E hoje nós vamos falar sobre um milagre recente que o Senhor operou. Então eu te convido. Vem comigo? Roda a vinheta, diretor! Eu quero já começar aqui apresentando, né? Meus convidados, tá toda uma família aqui. Quero começar. Tem a Rafa, tem o Christian e tem a Larissa. Mas eu quero começar pedindo para a Rafa, que é o nosso milagrão aqui, se apresentando para nós. Tá, meu nome é Rafa, tenho 11 anos e moro em Campo Largo. Muito bem. Quem é agora? A mamãe e depois o papai. Eu me chamo Larissa, tenho 28 anos, sou esposa do Christian, mãe da Rafa, do Lucas e do Pedro. E moramos em Campo Largo. São 3, então. São 3 crianças. Muito bem. Christian. Sou o Christian, sou casado com a Larissa, temos esses 3 filhos aqui e hoje vamos falar um pouco mais da Rafa. Da Rafa, muito bem. Então vamos lá, vou perguntar para a mãe, porque geralmente a mãe que fala mais, a mãe que conta, e depois a gente vai pedindo aqui para eles nos ajudarem. Quando a gente propôs, né, o LuCast, Deus colocou, na verdade, no meu coração que esses episódios seriam sobre milagres. E a gente soube, né, recentemente do milagre da Rafa, e eu queria que você começasse lá do início contando para nós como que foi, o que aconteceu, porque nós precisamos mostrar para as pessoas que estão em casa o que Deus fez, Sim. né? Você consegue começar contando para nós? Consigo. Então, o milagre da Rafa iniciou no dia 27 de setembro, onde ela apresentou uma simples dorzinha de garganta. E como o caçula também estava, eu falei, vamos aproveitar e levar os 2 no 24 horas para que já medica os 2, já voltamos para casa e tá tudo certo. E aí ela foi medicada, não tava para antibiótico, mas ela foi medicada, voltamos para casa. Aquele dia seguiu normalmente, mas para amanhecer sábado, ela teve uma crise de enxaqueca muito forte. E aí o meu esposo falou assim, não, vamos levar ela para 24 horas, não dá, ela tá chorando muito. E aí ela foi medicada novamente, voltou para casa, passou aquele sábado bem amuada. No domingo ela amanheceu com uma dor estranhíssima no dedão esquerdo. E aí ela falava para mim, mãe, o meu dedão tá doendo, e a gente olhando, não tinha nada, o dedão não tava inchado, não tinha nada. E aí, o meu marido falou, não, tem que levar ela de novo, porque é muito estranho essa dor no dedão esquerdo. Aí eu fui para 24 horas novamente, a gente passou o domingo todo lá, ela fez exames de sangue, e no final do domingo, os exames de sangue chegaram e apresentou uma bactéria. Mas a médica falou, olha, vamos tratar com antibiótico, ela vai para casa, e se daqui 2 dias ela não melhorar, vocês trazem ela novamente. Ela foi para casa já bem fraquinha, assim, aparentemente. Mas a gente confiava nos 2 dias ali que ia apresentar uma melhora. Dei a medicação, coloquei o alarme, porque eu falei, vou cuidar dos horários para ela tomar e ficar bem. Mas apresentou um sangramento labial. Ela tirou um cochilo e quando ela acordou, aquele sangramento estava no lábio. Eu achei muito estranho, porque não era na boca, era no lábio. A gente já ficou meio apavorado, tudo. Mas assim, confiando que os 2 dias ia passar, né? Aí a gente foi dormir meio em alerta se alguma coisa acontecesse. Na segunda pela manhã, ela já levantou muito mal. Aí ela já não tinha mais força para conseguir ficar em pé sozinha. Aí na hora a gente se desesperou e pensou assim, poxa, vamos voltar para 24 horas? Tentamos uma consulta particular com um pediatra lá de Campo Largo e conseguimos às 10 horas da manhã. Mas às 8, 9 horas da manhã, ela já não
tinha mais sinal, assim, sabe? Tava muito fraca, muito debilitada. E foi quando eu me apavorei. Falei, não, alguma coisa tá acontecendo com ela. Tive que eu trocar a roupa dela porque ela não aguentava. E liguei pra ele e falei, venha pra casa, a gente precisa levar ela. E a gente levou ela carregada pra 24 horas. Chegando lá, o primeiro diagnóstico feito pelos médicos e enfermeiros lá de plantão foi meningite, que já tirou o nosso chão, né? Nos assustou muito aquele diagnóstico. Isolaram a gente numa sala e a movimentação, a gente via uma movimentação lá dentro, tudo. Mas até então eles não medicavam ela. E ela só piorando. E ela pedia para beber muita água. Ela sentia muita sede. E aquilo foi me afligindo de uma maneira e eu chorava e eu pedia para Deus o que tá acontecendo aqui, porque eu via que a minha filha tava num estado assim que não. E aí foi quando Deus enviou uma luz para nós. Eu entrei em contato com uma pessoa e essa pessoa conseguiu agilizar que os médicos fizessem algo pela Rafa, né? E assim, Deus ali, desde aquele momento, ele já começou a se fazer presente. Porque a Rafa já teve outras complicações em que precisava de internamento e a gente sempre vinha para Curitiba. A gente nunca conseguia atendimento em Campo Largo. E Deus providenciou uma vaga no Hospital Infantil de Campo Largo. E aquilo para mim já foi uma providência dele, né? E aí a gente conseguiu essa vaga, ela foi de ambulância porque ela não poderia ir com a gente. Chegando no Hospital Infantil, ela já foi atendida, já começaram a examinar ela, e aí me trouxeram a notícia que ela iria para UTI. E aquela notícia para mim foi tirar o meu chão. Eu imagino. Porque há um mês eu tinha perdido meu sogro e ele tinha passado pelo processo da UTI. E eu passei com ele esse processo, né? Eu fiquei indo fazer visitas para ele e eu tinha muita fé que meu sogro ia sair. Então, eu ver minha filha naquela situação, eu literalmente falei, pai, agora eu não vou conseguir. Agora eu não vou conseguir ser forte. E aí eu liguei pra ele, falei, Christian, você precisa vir ficar com ela, porque eu não vou conseguir ficar. Falei, eu não vou conseguir ficar. E eu olhei pra ela e ela falava, mãe, me ajuda. E eu falei, filha, eu não vou conseguir ficar com você agora. Falei, mas lembra que Deus cura, Ele vai te curar em nome de Jesus. E aí eu comecei a cantar junto com ela muito fraquinha, a gente começou a cantar aquela música Teu Nome é Cura, né? E eu falei, Jesus vai te curar. E acabei deixando ela lá com o Christian, e eu precisei de atendimento médico porque eu realmente não consegui ficar firme. O Christian ficou com ela foi encaminhada para UTI. Na terça-feira, ela estava mais ou menos, mas os médicos realizaram os exames. E aí, por volta de 12:30, veio a notícia que ela ia precisar ser entubada. E aí foi mais um baque que a gente levou, porque a intubação Espera um pouquinho. Antes de você contar, deixa eu perguntar pro pai. Nesse momento, quando a mãe, né, ela tava fragilizada com tudo, e você assumiu esse papel lá dentro, você ficou com a sua filha, como que foi? Qual foi teu sentimento? Como que foi pra você como pai? Sabe por que eu vou te perguntar isso? Porque tem muitos pais que acham que tem papéis que é só da mãe. E isso tem muito claro no meu coração. Quando o pai e a mãe estão presentes, qualquer situação que aconteça com o filho é dos dois. E tem pais que às vezes eles não têm essa coragem, essa força que você teve. Olha a importância do pai na vida da Rafa. Então eu queria que você falasse um pouquinho para nós. Então, isso aconteceu daí na segunda pela noite. A Larissa disse que estava tendo... Ela tem o problema da ansiedade, e daí com todos os problemas que estavam acontecendo com a Rafa, ela começou a passar mal. Daí me ligou. Falei, não, eu tô aí em 10 minutos. Que a princípio, para mim, no início, a Rafa ia fazer os exames. Talvez ela só ficar no quarto, ela não ia pra UTI. Daí quando cheguei lá, ela já tinha a certeza que ia pra UTI. Eu falei, não, Larissa, você vai pra casa, você se cuide. Eu passo essa noite, e daí de dia eu fico aqui, sem problemas nenhum. Daí eu senti que eu tinha que fazer meu papel, né? Tinha que ser... o homem tem que ser o pilar, né, da casa. Sim. Mas foi bem difícil, porque o primeiro dia foram muitas situações que aconteceram. E eu estava ali naquele primeiro momento, né? Enquanto ela estava em outro, sendo medicada em casa e se cuidando, eu estava ali.
Na terça de manhã, a Larissa estava um pouco melhor, só que eu pedi para ela não vir de dia, porque era o momento que estava fazendo exames nela, que saiu que tinha alteração na medula e que podia dar sinal de meningite. E foi quando eles vieram para cima de mim e falaram, ó, tem dois caminhos. Ou arriscamos continuar com ela sem intubação, ou intubamos para preservar a cabecinha dela, que não tem nenhuma alteração, que nós fizemos raio-x. Eu concordei em colocar ela em intubação, mas com isso veio o peso do meu pai, que tinha acabado de perder ele fazia uns 20 dias, e ele foi para intubação e não voltou. Isso foi bem complicado. Ô, diretor, então vamos ter que arrumar lenço aqui, que não vai ser fácil. Eu tô aqui, sinceramente, olha, tô com meu coração. Eu sei que tudo é pra honra e glória do Senhor, eu sei que essa vitória aconteceu, mas é pra vocês entenderem. Gente, fica aqui até o final, que vocês vão ouvir essa história até o final, porque é forte. 20 dias que o pai tinha falecido, a esposa acompanhou, o pai teve que tomar a decisão da filha ser entubada, sendo que o pai foi entubado e não voltou. Olha para vocês verem como é as coisas na nossa vida. Então, milagre, milagre, fica aí. Rafa, você não lembra de nada, né? Você tava só dormindo, né? Tava só dormindo. Glória a Deus, né? Ainda bem, Glória né? a Deus. E depois ela fez a intubação e aí você ainda em casa nos primeiros dias, mas depois você conseguiu retomar? Como que foi a continuação do processo? Eu recebi, daí ele me ligou e eu recebi aquela notícia. E mais uma vez eu perdi o chão, né? Porque falei, meu Deus, a minha filha sendo entubada, a gente não espera. Sim. Né? Aí eu vi ela naquela situação e eu ainda não consegui me manter firme. E aí o Christian foi assumindo ali. Na quarta-feira que eu consegui ficar mais firme, e aí a gente entrou num acordo, eu e ele, né? Que enquanto ela estivesse naquele processo, ia ser só nós dois. A gente não ia permitir a entrada de visitas, de pessoas de fora, a gente ia ser nós dois ali, e a gente não ia deixar ela em nenhum momento sozinha. Então, ele ficava durante o dia, porque de dia acaba fazendo mais exames, mexendo mais, né? E aquilo, pra mim, me matava por dentro, ver elas mexendo e ficarem tirando sangue e tudo. E eu passava a noite, que era um pouco mais tranquilo, né? Então, a gente ficava nesse revezamento. E na quarta-feira mesmo, a gente recebeu que 3 órgãos da Rafa já tinham sido atingidos por essa bactéria, coração, rim e fígado, mas que naquele momento o rim dela tinha parado por completo. E que eles iriam entrar com um pedido para ser transferência para o Pequeno Príncipe, para que ela pudesse fazer o tratamento adequado e até mesmo fazer um transplante, né? E aí eu recorri para Deus. Eu falei para ele, pai, eu não aceito. E eu falei pro Christian mesmo, eu não aceito, ela não vai ser transferida pro Pequeno Príncipe, porque eu não vou aceitar. E aí, na quinta pela manhã, eles continuavam falando que iam transferir ela, e eu fui na visita, e aí eu fui à noite, e quando eu cheguei lá à noite, assim, movimentaram muitas pessoas, né? E eu recebi um áudio de uma pastora onde ela orava pela Rafa e eu colocava todos os áudios que eu recebia pra Rafa ouvir. Porque é algo que ninguém sabe. Eles falam que eles estão ali entubados, se eles ouvem, se não ouvem, dependia da gente. Então eu acreditava que ela iria ouvir. E eu colocava os áudios pra ela ouvir. E nessa oração a pastora ministrava sobre a filha de Jairo. E aí, ao mesmo tempo que eu ouvia aquela oração, eu falei pra Deus, vai iniciar agora a nossa batalha, eu não vou mais me enfraquecer. Falei, já que é pra gente ir pra luta, eu vou ir pra luta, mas eu vou ir armada contigo, pai, e o Senhor vai me ajudar. E aí eu iniciei um propósito de jejum, eu entreguei pra Deus meu café da manhã, eu não tomava café da manhã, e acordava, entre aspas, porque a gente não dormia, né? Mas às 3 horas da manhã era o tempo que eu me dedicava em oração. E aí eu fui pro banheiro às 3 horas da manhã e eu falei, eu não aceito, ela não vai ser transferida. Em nome de Jesus, esse órgão vai voltar a funcionar.
E em paralelo isso também, lá na igreja, ocorria o culto das quintas-feiras e o pastor também estava declarando o órgão volte a funcionar. E eu falei, não aceito, e eu ungi o leito dela. E na sexta pela manhã eles realizaram o exame e viram que o rim dela tinha voltado a funcionar. Ô, Senhor. E aí foi mais uma vez Deus me mostrando, eu tô cuidando de tudo, né? Independente da situação, ele cuida da gente. E eu falava pra ele, pai, faça tudo, mas não tira a minha filha. Não tira ela de mim, ela tem uma promessa e eu sei que ela vai alcançar muitas vidas. E aí nessa oração também falei, pai, se a Rafa sair daqui curada, em nome de Jesus eu declaro que a gente vai rodar o mundo se for preciso. Que hoje eu conto o testemunho dela, mas que em breve ela vai crescer e ela vai contar. E que ela vai mostrar que o mesmo Deus que agiu na filha de Jairo, age nas filhas hoje também. Sim. Né? Agiu na filha da Larissa. E agiu na minha filha. Na filha do Christian. Sim. Muito bem. E ali, nesse processo, o milagre foi quando o órgão voltou a funcionar, mas ainda ela manteve no hospital? Como que foi? Ela ainda continuou entubada. E na sexta-feira, ela teve uma parada com o Christian. O Christian estava lá ainda, não era o meu horário de troca. Ela teve uma parada cardiorrespiratória, onde precisou ser reanimada. Foi bem horrível, assim, acredito que para ele. Eu cheguei no horário de troca e eu já achei estranho porque ele estava lá fora, né? E aí eu olhei ele lá fora e falei, por que tá acontecendo? Nosso combinado não era deixar ela sozinha, né? Falei, o que ele tá fazendo aqui fora? Eu já desci do carro, ele já tinha perdido o chão. Aí ele perdeu o chão. E eu precisei me manter firme e falar pra ele que ia ficar tudo bem, que ela ia ficar bem. E aí... Não vou nem fazer você chorar agora, tá? Que eu vi que você já tá chorando aí. Não vou nem perguntar nada, né? Porque, meu Deus do céu. E aí eu fui, e ele falou, vou pra casa, e eu entrei pra dentro do hospital com aquela sensação, e agora o que eu faço? Eu vou cuidar do meu esposo que, né, nesse momento não tem ninguém pra ajudar ele, ou eu fico aqui com ela? Porque ao mesmo tempo os médicos olhavam pra gente e falavam assim, podem ir pra casa descansar. Ela tá sendo bem cuidada aqui. E realmente ela foi muito bem cuidada. Mas a gente não queria ir pra casa descansar. E aí eu só perguntei pra médica o que eu poderia dar pra ele tomar. E eu fiquei lá e orando e pedi, mandei no grupo da célula. Falei, gente, procurem o Christian nesse momento, façam uma oração por ele, mandem uma mensagem pra ele, porque agora ele tá precisando, né? E aí a gente passou aquele dia, no sábado ela já não teve mais nenhuma complicação, ainda a pressão dela oscilava de 6 a 22. Então ia lá desde o baixinho até o mais alto. E aí a gente orando, jejum e muita oração, a gente foi muitas igrejas que oraram pela vida dela, se uniram. E realmente virou um corpo. Do sul do Brasil ao norte do Brasil, fora do Brasil, as igrejas se uniram, pessoas que nunca nem conheceram a Rafa, mas sabiam que precisavam orar por uma Rafaela. E os dias foram passando e a gente não ia desistir. Eu falei pro Cris, a gente não vai desistir, a gente não vai sair daqui. Era cansativo, mas a gente tava ali. E aí, com o nosso acordo de ninguém entrar no hospital, tem uma história bem engraçada, né, que Deus faz. Na terça-feira... Peraí, antes de você contar, segura essa daí que eu preciso... Deixa eu anunciar aqui, diretor, porque nós temos os patrocínios, né? Podemos esquecer. Nossos patrocinadores são Agência de Juim, onde eu gravo aqui desde 2022... Não, 2021, gente, eu nem lembro mais, sei que faz bastante tempo. E a Agência de Juim, eles têm, além de toda uma estrutura para gravar podcast, eles têm também uma agência onde você pode vir aqui negociar sobre marketing, sobre divulgação. Enfim, clica aqui do ladinho, aqui, ó, tem todos os dados aqui da agência. Tem a Challenge, que é o centro de treinamento em Campo Largo, que está desde o início com o Lucast, também nosso patrocinador. Quero agradecer o Jean, o Vinícius. Também tem aqui do ladinho para vocês poderem clicar, poder, né, conhecer um pouquinho do trabalho deles. E eu quero deixar uma porta aberta para você, empresário de Campo Largo, Curitiba, do Brasil inteiro. O nosso propósito é levar o nome do Senhor para todos os lugares.
E nós precisamos sim de patrocínio, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de oferta, porque esse canal é sem fins lucrativos. Mas hoje a gente tem um custo para manter tudo isso e eu quero contar com você, que quer divulgar aqui nessa telinha a sua logo, se você quer que a gente pare, faça um pitch de venda, indiferente do que você queira que a gente faça, nós temos aí um pacote para você poder apoiar. E você que está assistindo, eu não sou empresário, mas eu senti no meu coração, eu quero fazer uma oferta. O diretor vai deixar um Pix aqui, que é o Pix direto, Deus de Promessa Lucast, porque nós acreditamos nesse Deus e nós sabemos que a provisão vem dele. Então, por isso, eu conto com você aí, empresário que quer divulgar o seu negócio, e com você que vai sentir, assim como a história da Rafa, né, Rafa? Sim. Muitas outras vão ser contadas aqui. Mas não é por causa da Lu, não, é por causa do Senhor, porque você fez um voto com o Senhor. Você disse, olha, eu vou em todos os cantos do mundo. Tá, mas e como que eu começo? O Lucast é a porta de entrada. Né? Aqui quantas pessoas vão ouvir a história da Rafa? Quantos pais podem estar dentro de uma UTI agora? E essa mensagem pode chegar para eles lá. Quantos passam por isso? Todo mundo vai ter o mesmo milagre da Rafa? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Mas nós sabemos que o Senhor sempre vai fazer o melhor. Mas o importante é que nós cremos no milagre, né? Continua agora contando para nós. E aí eu cheguei lá na terça-feira, meu horário de visita era das 14 às 15 horas. E eles não me deixaram entrar, porque já tinha alguém lá em cima. E aí eu falei, não, mas não pode ter ninguém lá em cima. Eu falei, porque era combinado só nosso, que era eu ou ele, e ele tá lá. Falei, que então quem que tá no meu lugar? Aí uma visita pastoral. Falei, opa, visita pastoral, mas eu não autorizei ninguém a entrar. Aí ela falou, então você procura assistente social, pede liberação pra você subir. Procurei, ela me liberou. Eu cheguei lá, era uma irmãzinha do coque. E aí eu vi a cara de assustado do Cristian, porque eu acho que ele ficou pensando, Larissa, você mandou alguém aqui, o nosso combinado era ninguém ver ela nessa situação, né? Mas eu não tinha mandado ninguém lá. E aí eu cheguei, assim, meio tímida com a senhorinha, e ela falou assim, você é a mãe? Eu falei, sou mãe e tal. Ela falou, então, ontem uma moça, eu acredito que ela é amiga de vocês, ela foi lá na igreja e ela pediu oração pra Rafaela. E Deus tocou muito forte no meu coração. E ele falava que eu precisava vir orar por ela. Então eu só peguei o nome dela e vim. Quantas Rafaelas poderiam estar dentro daquele hospital, né? E ela foi no leito da Rafa, e aí ela fez uma oração muito linda. Mas antes dela começar a oração, ela falou, Rafa, eu estou aqui em nome do Senhor Jesus. E se você me ouve, faça um sinal. E a Rafa ergueu as 2 sobrancelhas. E ela declarou cura ali pra Rafaela, fez uma oração muito linda. E aí eu presenciei tudo aquilo e eu falei, não é do nosso jeito, né? Não é do meu jeito, não era do jeito do Christian, foi do jeito que o Senhor preparou. A gente não queria que ninguém visse ela naquela situação, mas Deus pediu que aquela senhora se dirigisse lá, somente com o primeiro nome da Rafaela, e foi no leito e orou e declarou cura. E aí na quarta-feira, pela manhã, os médicos anunciaram que iam começar a tirar os sedativos da Rafa, né? Pra ela voltar a acordar e ganhar consciência. E aí a gente fica com o coração muito angustiado, porque a gente quer que aquilo aconteça das 8 às 9 horas, a gente quer que ela esteja acordada, e não funciona assim, né? Mas aí a gente já começou a aliviar, porque a gente via que ela estava reagindo. Então ali começou o processo de tirar. Na quinta-feira, a médica chegou cedinho e falou assim, pode arrancar todos esses medicamentos, todas essas bombas, ela não precisa mais disso. E aquilo foi muito lindo, porque as médicas e enfermeiras, elas não acreditavam que a Rafa ia sair de lá. Então, para elas também foi um milagre. Elas também vivenciaram um milagre. E até aquele dia a gente não tinha certeza do que a Rafa estava passando, né? Porque o quadro de meningite foi descartado, mas e o que ela tinha? E aí eles trabalhavam com a síndrome inflamatória multissistêmica, que poderia ser de um pós-Covid, mas não tinha certeza nenhuma, né? E aí retiraram todos os medicamentos dela e aquele dia foi um dia mais feliz, assim, acredito que das nossas vidas, ver ela sem todo aquele aparelho, né? Ela ainda continuou com oxigênio e com alimentação, porque demora pra voltar, né? E aí a gente começou o processo de, agora, Rafa, você precisa acordar, a gente tá aqui.
E aí ela, na quinta-feira, na sexta-feira ainda ela não queria comer, ela não queria andar, porque o corpo perde os sentidos ali, né? E aí as médicas também ficam naquele, é tudo muito devagar e tal. Eu falei, não, não é devagar. A minha filha sabe comer, ela sabe andar, ela sabe falar. E aí eu chamei ela, eu falei, Rafa, agora a oração é nós duas. Eu falei, em nome de Jesus a gente vai declarar. Órgão, volte a funcionar. Braço, perna, mão, voltem a funcionar. Boca, volte a comer. Nesse momento você já estava ouvindo, Rafa? Já. Já? Já tinha voltado? Já estava consciente? Você sentia alguma coisa? Como que foi para você? Pra mim foi muito estranho, né? Tipo, acordar, meu Deus. Daí, tipo, meu pai perguntou, você sabe quantos dias você está aqui? Daí, pra minha cabeça, no dia que eu cheguei no hospital, pra mim eu tinha passado 2 dias, porque eu tinha dormido e acordado no outro dia. Mas não, daí meu pai falou, você já tá 8 dias, né? 8 dias. Daí eu falei, meu Deus, 8 dias? Meu Deus, 8 dias. Eu fiquei com aquela cara assustada assim. Daí no outro dia, nesse mesmo dia que a minha mãe falou, oramos, falamos que os órgãos iam voltar, a minha tia veio me visitar. Tia Dani, que é minha tia lá. E daí, no mesmo dia, uma médica falou assim, quer andar? Daí eu levantei, assim, eu falei, nossa, eu sentia muita dor no meu pé, porque, tipo, eu não conseguia ainda andar. A gente deu uma volta, a gente saiu da TOI, ficamos uma volta lá no corredor, ainda não conseguia andar, mas ainda as médicas me seguraram ainda, porque não tinha tanta força. Daí, fiquei lá com a minha tia, daí a minha mãe veio pra me dar banho daí. E deixa eu te perguntar, quando vocês cantavam, né? Que vocês louvavam o hino, né? Teu reino, não, Toda a terra. Toda a terra. Gabriela. E você sabe esse hino? Você cantava? Como? Porque eu tô intrigada com esse hino. E você falando a sua voz, não sei. O senhor tem algo aí. Eu tipo, nesses dias que a minha mãe cantava pra mim, eu não ouvia, porque, tipo, eu não tava dormindo. Mas, né? Daí eu sabia essa música. É? Aham, Consegue cantar? consigo. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Toma as águas, cobrem o mar, deixa a terra ao som da tua igreja. E depois. Não sei, não sei, tem algo aí. Por que essa música, né, Lu? Porque que toda a terra seja cheia, né? Poder do conhecimento. Do conhecimento da glória de Deus. O que a gente viveu foi a glória de Deus. E depois, assim, com o passar do tempo, até mesmo quando eu fui dar o testemunho na igreja, a gente teve aquele discernimento de que os anjos tocaram a terra e a gente tocou os céus. Porque a gente precisou de muita oração. Então, a gente conseguiu acessar a sala do trono. É que quando você falou da tia do coque, né? E eu vejo muito, assim, essas senhoras, essas pessoas sendo usadas porque são pessoas anônimas. São pessoas que não precisam de título, não precisam nada. Mas elas, todo o tempo, elas estão em conexão com o céu. Elas têm conexão com o céu o tempo todo. E eu conheço, né, outras histórias onde a pessoa, Deus mostra e ela sai às vezes de uma cidade para outra para orar para uma pessoa que está ali praticamente já sem vida. E por que o Senhor faz isso? Porque o Senhor precisa das pessoas disponíveis, Dispostas, né? né? Dispostas e disponíveis. E essas pessoas, elas têm uma vida de oração, elas têm uma vida com Deus. E muitas vezes nós não temos esse nível. O Senhor pode fazer através das nossas vidas? Claro que pode. Pode fazer através da vida de qualquer um. Mas tem coisas que são específicas, né? Tem coisas que são específicas. Não sei se a senhora ficou sabendo depois da Rafa, se não ficou, se você tem contato, não tem. Mas essas pessoas não têm essa necessidade, né? Elas fazem por comandos do Senhor mesmo. E é muito grandioso quando a gente vê isso. Muito grandioso. E o pai? Como é que ficou a fé depois de tudo isso, pai? Meu Deus!
Vê a filha ali praticamente morta, né? Porque uma parada cardíaca, respiratória, intubação. A gente sabe que dentro do hospital isso é algo que, infelizmente, nos remete à morte, né? A gente sabe disso. A gente sabe que o Senhor tá lá operando milagres, tá? Mas a gente sabe. Então, pro pai, como que ficou isso? A sua conexão com Deus depois disso, pai? Fala pra nós. É importante, tem muito pai em casa que às vezes por muito menos desiste. Seja de um filho que está na rua, seja de um filho que está drogado, seja de um filho que tem uma doença, que está no hospital. E o poder de um pai... Gente, eu não canso de falar isso. Tem um podcast que eu gravei aqui, está com 800 mil visualizações, com a Ana Talk, que eu falo que eu não tive um pai de referências para mim. E eu sofri muitos anos da minha vida por conta disso. Por conta do meu pai ser alcoólatra, então era muita briga. Mas, o que aconteceu? Até para casar, eu não tinha referência. Eu não sabia. Mas o dia que eu encontrei... Aliás, que Jesus me encontrou. Porque não é a gente que escolhe Jesus. É Ele que nos escolhe. E aí, o dia que Jesus me encontrou, eu entendi que o amor que eu precisava era o amor do Pai. Porque Jesus estava ali para me trazer aquele amor do Pai. E ali eu comecei a ter as referências do que é um pai. E hoje eu sou assim, eu declaro todo o tempo. Os pais têm um papel tão importante na vida da família, na vida dos filhos, que se eles soubessem a ideia. Tem um estudo, vou contar para vocês aqui, diretor, ó, tô ficando até intelectual, tá vendo? Tem um estudo que diz que se uma mãe convertida, ela for firme na igreja, geralmente as tiazinhas do coque lá, né? For firme na igreja, ela tem uma chance de 20% de ter a sua família convertida. Se um pai é convertido, um pai é temente a Deus, ele tem uma chance de 95% da sua família andar nos caminhos do Senhor. Gente, olha a diferença. Aí você fala assim, tá, mas eu sou a mãe, eu tô lá jejuando, eu tô lá orando, eu tô lá de joelho, o pai só fala, Senhor, seja feito em nome de Jesus. É autoridade. É autoridade. Conte pra nós, senão eu fico falando aqui e você não conta. Eu acho que esse processo que nós passamos aí só afirmou mais, né, a conexão com Deus. Eu tive vários momentos de ficar no quarto da Rafaela, ajoelhar perto da cama dela, rezar, pedir a Deus se fosse a vontade dele, mas se eu pudesse escolher, eu preferia eu em vez dela. Vários momentos eu pedia para salvar ela, que levasse a mim em vez dela, que ela tinha muito para viver ainda. E depois desse processo, antes do processo dela, eu já tinha uma mudança, assim, só que esse foi o choque, né? Que agora eu acho que nós estamos mais próximos dos 3 filhos, eu brinco com eles, dou risada, arrumo as bicicletas agora, estrago todo dia, vem lá, pai, eu vou, ajudo eles, conversamos bastante, jogamos, acho que a conexão ficou mais forte. E acho que era preciso, né? E todo esse processo uniu muito mais a família, porque daí, igual você falou, daí tem o pilar, né? Daí o pilar é o pai, não adianta. Tem que ser forte ali. E as escolhas, né? Eu decidi acreditar e fui até o final. Teve um momento que eu tava lá na UTI com ela e ela falou, pai, eu consigo mexer meus dedos. É como se nós não desse valor ao acordar as pequenas coisas da vida. E ela feliz porque estava mexendo. E para mim é um negócio tão normal, mas não é, né? Temos que agradecer. A água também, né? A água. O suco de uva. Quando ela acordou, antes dela dormir, né? Às vezes não dão valor para pequenas coisas. Isso me fez crer muito mais em Deus. Daí pequenos gestos deles em casa, eu já fico feliz, vou, converso, vou brincar. É como se Deus transformasse o coração de pedra num coração de carne verdadeira, adorador, né? Tem um lado que continua rígido, mas tem o que começou a amolecer um pouco mais, sabe? Daí, com esse tempo agora de calor, daí cai essa chuva. Vão lá, vão na chuva, vão se molhar, é feito para brincar.
tem essas coisas, nós estamos dando mais liberdade para eles para aproveitar. Rafa, você ganhou um paizão agora, Rafa? Sim, Já era, agora mais ainda, né? sim. E pra você, Rafa, o teu testemunho, o que que você sente no teu coração? Apesar de você ter só 11 anos, né? Mas o Senhor, é nítido que o Senhor tem um propósito muito grande na sua vida, né? A gente fala que o Senhor, ele nos dá vida em abundância, mas o Senhor, ele tem, todos são filhos amados, todos são filhos prediletos. Não tem, não, mas tem aqueles que são separados para algo para o Senhor, né? E você tem algo que queima no seu coração, depois que aconteceu tudo isso, como que é para você? É uma vida normal? Como que você sente? Apesar de fazer pouco tempo, né? 3 meses aí que aconteceu isso, tá fresquinho esse milagrão, né? Mas conte para nós, porque é interessante, tem adolescentes da sua idade hoje que estão aí revoltados, às vezes com o pai, com escola, com muitas coisas. E você hoje pode agradecer e dar glória a Deus pela vida, né? Pela vida restaurada, pelo milagre que aconteceu. Sim. Ah, pra mim, tipo, é muito estranho estar aqui, assim, falando, como sendo a vida normal, assim. Mas pra mim, eu entendo que, tipo, Deus me tirou do buraco. Porque, tipo, completamente eu tava no buraco. Que eu tava entubada, não conseguia falar, não conseguia, né? E, tipo, não dá pra acreditar, gente. Tipo, meu Deus, quem me conhece não dá pra acreditar. No dia, tipo, que eu voltei pra escola, meu Deus, todo mundo começava a falar, o que aconteceu, o que aconteceu? Nossa, é muito estranho. Mas o coração agora, só felicidade. Só felicidade. Muito bem. Muito bem. A graça, né? Eu gosto de ouvir, eu fico doida ouvindo eles falarem, porque é muito gostoso, assim. Muito bem. Deixa eu aproveitar aqui, eu até anotei aqui, quer ver? Vamos ver qual dos 3 que vão responder para mim aqui. Peraí, vamos lá. Sobre milagres, né? Se a gente for buscar hoje na Bíblia, nós temos muitas referências de milagre. Você trouxe uma da filha do Jairo, mas nós temos cura de cego, nós temos cura de uma mulher que, né, sofria de um fluxo de sangue durante 12 anos, nós temos cura de paralítico, enfim, nós temos muitas curas. E quantas outras que talvez nem foram registradas, né? E quantas senhorinhas do coque têm orado por aí, as pessoas recebem o milagre e a família nem sabe, né? Então, eu queria que... Eu gosto de falar assim, fazer um bate-bola aqui, um rapidinho. Eu quero fazer uma pergunta e vocês, rapidamente, qualquer um dos 3, aleatório, responde, tipo, em uma palavra, o que quer dizer isso pra vocês, tá? Vou colocar aqui, ó. Deixa eu escolher qual desses aqui. Vamos pensar. Tem várias anotações, porque sabe que o Espírito Santo vai falando, a gente vai anotando. Vamos aqui. Oração. O que significa a oração hoje para vocês? Acho que, pelo menos pra mim, assim, acho que pra minha família em si, né, é o que faz a gente viver, assim, sabe? É preciso oração, não tem. É uma conexão com o Pai, né? Então, é a todo momento. E isso também firmou muito em mim, porque eu achava que eu só precisava orar em momentos específicos. E hoje eu vejo que não, que a qualquer momento eu posso estar orando e Ele está falando comigo, né? Sim. Além da oração, jejum. O jejum, eu acho que ele é muito importante. As pessoas perguntaram pra mim como foi e tal. Eu falei, eu resolvi fazer jejum de algo que pra mim era muito importante. O café da manhã era muito importante. E a gente tem lá, todo domingo a gente faz um café da manhã diferenciado, porque durante a semana é muita correria. E eu acho que o jejum é você entregar algo que você sabe que é teu espinho na carne ali, que você sabe que vai doer em você. E você entrega pra Deus. E aí Deus olha e fala assim, realmente ela tá entregando algo que dói nela, que vai, né, fazer falta. Eu acho que é muito importante também. Jejum e oração é fundamental para um cristão, né? Sim, sem dúvida. Família. Agora vamos deixar o pai falar. Ele já falou um monte de família, né? Mas família hoje para você, algo que significa família para você hoje? Para mim é o pilar. Tudo começa
família. Se tiver uma família estruturada, igual aconteceu essa conexão nossa agora, todas as outras áreas da sua vida vão ser construídas da mesma forma que toda a família. Não adianta você ter um ótimo emprego, um ótimo salário e não ter uma família estruturada. Uma hora a família vai fazer desmoronar o teu restante. Então família é o pilar. Depois da família vem as outras, mas família é o pilar. Família traz felicidade, alegria, momentos que você não vai achar em outro lugar. Amém. E agora vamos ver se a Rafa responde essa daqui. Felicidade. Felicidade pra mim é uma coisa muito legal, né? Felicidade na família, amigos também. Nossa, eu não sei o que falar. É isso aí. Felicidade é família, amigo, estar vivo, né? Estar Sim. bem, tudo é uma felicidade. É isso Sim. aí, tá certinho. Gente, assim, para nós, né, que ouvimos um pouquinho do milagre da Rafa antes dela vir, superficial, né, o pastor me contou, foi nítido para toda a igreja que realmente foi um milagre, porque realmente já não, para o homem já não tinha uma situação. E quando Deus faz dessa maneira, é importante divulgar, é importante falar, é importante proclamar mesmo o nome do Senhor, porque através de cada batalha vencida, eu costumo dizer assim, o inferno estremeceu. Porque é uma luta contra a vida e a morte. É uma luta diária, né? A gente fala, quem é mais especialista em mundo espiritual, até para as pessoas, eu gosto muito do mundo espiritual, eu vivo muito isso, então as pessoas até confundem e falam que a gente é louco. Se vocês ouvirem falar que a lua é louca, não se preocupe, tá? Mas é por conta disso. E a gente vê coisas que as pessoas no mundo natural não vê, né? Então, hoje, dentro do meu ministério, dentro do meu chamado, Deus tem me levado para muitos lugares. Deus tem me levado para lugares que eu não imaginei. Por quê? Porque mostra a pessoa que está doente, te leva à noite para você ver coisas que estão acontecendo lá no mundo espiritual. É muita coisa. Só que o que acontece? Você precisa discernir tudo isso e entender o que o Senhor quer que eu faça com tudo isso. A Rafa foi curada. Para honra e glória do Senhor, tá? Mas o que o Senhor quer que eu faça com tudo isso, vocês como pais? É uma conversão na família? É uma entrega verdadeira do caminho da família de vocês ao Senhor? O que o Senhor quer? Porque eu costumo dizer que o Senhor, ele nos entrega algo valioso. Mas o que a gente vai fazer com tudo isso é a nossa responsabilidade. É a nossa responsabilidade. E eu tenho uma mãe que eu conheci, e hoje ela é falecida, que era uma das tiazinhas do coque, e o filho um dia caiu, de um não sei que andar lá, caiu, e estava no hospital, morto praticamente, tinha parado tudo, estava ligado só pelos aparelhos. E ela pediu pro médico assim, eu quero entrar só por... Não, mas agora não tem mais o que fazer, a gente só tá esperando para desligar o aparelho e tal. Ela falou, não, eu quero entrar e quero falar pela última vez com meu filho, se for necessário. E ela entrou, e ela ajoelhou do lado e falou assim, Senhor, ele é teu. Mas, se o Senhor ainda tem propósito na vida dele, porque ele não era convertido ainda, e ela de anos, né? Se o Senhor tem propósito na vida dele, eu não quero que ele morra assim, sem ser convertido. Eu quero que ele se converta, eu quero que ele conheça o Senhor. Esse é o meu desejo como mãe. Mas se o Senhor aceitar o meu pedido, que o Senhor faça ele ressuscitar, para ele honrar, e eu vou contar isso para ele. E ela fechou a porta e saiu. E os médicos entraram para desligar o aparelho. Quando os médicos entraram para desligar o aparelho, o cara levantou. Glória a Deus. O cara tava vivo. Assim, tipo... E ela não se assustou, porque ela declarou, ela pediu aquilo pro Senhor. E depois disso, até eu fiz teologia com ele, sabe? Tipo, com o filho dela, foi muito legal. E ele contava pra gente, ele ficou assim com algumas pequenas sequelas no movimento, tal, ele era mais nada grave, super... E aí ele estava fazendo teologia, começou a pregar o evangelho. Bem naquele período, o Senhor deu uma esposa para ele, e o Senhor mostrou para ele em sonho que era para ele ir num lugar, que a esposa estaria sentada num banquinho, assim, 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 e o Senhor deu o sonho para a moça também, que era para ela ir naquele lugar, naquele banquinho, que o Senhor ia pedir para o esposo dela
Exatamente como o Senhor deu para os dois, o sonho aconteceu. E aí eles casaram, né, nem chegaram a ter filho. Por quê? Porque daí no Covid passou acho que uns 4, 5, eu não sei quantos anos exato, mas passou um período, eles estavam casados, mas não tinham tido filhos ainda. Na Covid ele morreu. Olha só. Na Covid o Senhor recolheu ele. Mas deixou frutos, né? E você consegue entender que se ele tivesse ido naquele momento, para onde ele teria ido? Ele realmente estaria com Jesus? E depois ele se converteu, ele batizou. A promessa que a mãe dele pediu, a mãe dele sabia que ele era do Senhor. Mas ele cumpriu toda a promessa dele. Ele cumpriu a promessa. Mas assim, isso reverberou em toda a família. E quantas... Eu sou uma que toda vez que eu lembro da história dele, eu falo, meu Deus, o Senhor existe. Porque, tipo, ele foi literalmente ressuscitado. Já tinham pedido funeral, era assim, tipo, um negócio doido mesmo. E aí eu falo, gente, a gente não pode tentar entender as coisas de Deus. Não, é impossível, né? Não tem como. Não tem como entender, né? Os planos dele, o que ele quer e deseja pra nós, né? A gente não quer ir pela dor. Não. A gente queria ir pela alegria, né? Mas às vezes é necessário ir pela dor. E é como o Cristiano falou, eu acho que a gente virou uma chave como pais. Sim. Né? Eu até cheguei a falar, depois disso eu sou outra mãe pra Rafaela, eu sou outra mãe pro Lucas, eu sou outra mãe pro Pedro, eu sou outra esposa, eu sou outra Larissa. Porque não tem como não ser. Não tem como não ser, não ver diferente. A gente começa a colocar as coisas nos pilares certos, né? Exatamente. E o olhar sempre nele, né? Tá sempre olhando pra ele. Pai, o que o Senhor deseja? Né? Igual quando eu fiz a promessa, eu falei, eu vou, se o Senhor providenciar, a gente roda o mundo. Se teve igreja lá em Portugal, quiser ouvir o testemunho dela, a gente vai pra lá. Hoje eu conto, amanhã vai ser ela. Sim. E uma coisa que eu aprendi quando eu realmente decidi caminhar com Deus, é que Deus não tem neto. É. E eu falava pra Deus, eu falei, pai, ela não é sua neta, ela é sua filha. Antes de ser minha, ela é do Senhor. Então, é entregar e confiar todo o tempo e saber que ele tem o melhor. Sem dúvida. Né? Igual com a situação do meu sogro, eu tinha muita fé que ele ia sair também. Eu orava com ele quando ia visitar ele e falava, sogro, em nome de Jesus, você vai sair, vamos sair dessa. E não aconteceu, mas porque Deus sabia o que era melhor para ele. Né? E mesmo assim, eu creio que ele teve a salvação porque... Um tempo antes dele falecer mesmo, a gente conseguiu a entrada do meu tio, que é pastor. Meu tio orou com ele e ele teve uma elevação dos batimentos cardíacos naquele momento. Então, eu creio que ele está com Deus, que ele foi salvo. Amém. Né? E eu esperava um milagre lá, mas Deus sabia que o milagre não ia vir de lá, ia vir da nossa filha, né? E Talvez hoje, uma preparação do Senhor já para... Ele nos preparou. Ele nos preparou, não só eu e o Christian, mas acho que a família ao todo, né? Os irmãos, que são tios da Rafa, os avós, a família toda ali, eu acho que foi preparada para enfrentar de uma outra maneira, né? O momento com a Rafa. E eu costumo dizer que é muito fácil a gente ler os milagres na Bíblia, né? A gente lê, a gente se emociona e fala, nossa, Deus fez tal. E quando a gente pra gente viver o milagre? O Senhor me fez lembrar aqui de Eclesiastes 3, né? E logo quando eu me converti, que Jesus me encontrou, eu estava passando por muitas coisas. E eu acordava muitas vezes, eu dizia, Senhor, por que tudo isso, né? Por que passar por tudo isso? Dói muito. Teve dias, um dia específico de eu deitar na minha cama e eu falar assim, Senhor, eu não quero mais viver, tira a minha vida, por favor. Eu dizia, tira a minha vida, eu não aguento mais. Era um grito de socorro e graças a Deus eu nunca pensei em eu tirar a minha vida, né? Porque tem pessoas que chegam a esse ponto. Então eu pedia pro Senhor, eu falava, Senhor, me leva porque eu não aguento mais e tal. E ali, na época, esse versículo foi o primeiro, assim, a primeira passagem da Bíblia que o Senhor me deu e ele falou assim, você vai decorar, você vai, porque isso é para você. E agora, aqui o Espírito Santo me fez lembrar disso e eu quero ler, porque talvez tem pessoas aqui, esse canal são para as pessoas que o Senhor vai direcionar, né? Talvez as pessoas digam assim, vai ter milhões de visualizações, eu não sei. O Senhor pode direcionar por uma pessoa.
Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, o Senhor pode direcionar por causa de uma pessoa. A história da Rafa, ele pode salvar uma pessoa, milhões de pessoas, a gente não sabe. Mas eu quero ler, porque talvez seja a situação de alguém está passando pelo que vocês passaram, ou por coisas muito diferentes, mas o Senhor pode estar usando cada um de nós aqui para essas pessoas mudarem algo, ou acreditarem, ou... Hoje, eu falo que esse canal, o pessoal me pergunta, é para evangelizar? Sim, é o primeiro fato. Mas é para evangelizar quem não conhece a palavra de Deus? O pior que o que Deus me deu, não. É alcançar quem já conhece, né? O Senhor, toda vez que eu vou para a palavra, que eu vou orar, que eu vou pedir, o Senhor fala, não. A missão que eu dei para você, você vai falar para multidões. Mas a missão que eu dei para você é para falar com quem já conhece. Para quem está perdido, para quem está desviado. Sabe aquela uma ovelha que tá... É essa que eu quero. Porque o Senhor não abre mão de nenhum dos seus. Ele não abre mão. E ontem nós falávamos isso na igreja. Gente, eu até falei, Deus, não dá para você dar o mais fácil. Não dá para ser aquele que não é convertido, que não conhece, isso é mais fácil. E aí o Senhor falou, não. Esse eu não preciso, porque esse tem muitas pessoas. Esse, na hora que der algo de errado, na hora que qualquer coisa acontecer, ele corre para mim. Mas aquele que está desviado, aquele que está magoado, porque tem muitas pessoas magoadas com liderança, com igreja, com coisas que aconteceram durante a caminhada, né? A gente fala assim que as igrejas vêm tendo uma evolução, a gente vê muita coisa boa, muita coisa ruim, a gente vê... Só que a gente hoje, né? Hoje do ministério que eu faço parte, eu sei que o de vocês também é assim, a gente não vê placa de igreja, a gente vê um reino, né? A gente vê um reino de Deus, a gente se une em oração, a gente se une para orar pela nossa cidade, então a gente entende isso, mas isso é um processo que muitas ainda não entenderam. E tá tudo bem, porque cada um foi chamado para fazer algo. Mas tem muitas pessoas feridas, muitas pessoas desviadas. E eu quero hoje falar com essas pessoas nesse canal. Eu não, tá o Senhor, porque por mim eu queria falar com as outras. Mas o Senhor falou, o Senhor fez milagre na vida da Rafa, o Senhor fez tantos outros milagres. Por quê? Porque essas pessoas precisam ver que o Senhor continua operando. Sim. Essas pessoas que talvez por algum motivo colocaram a sua confiança no homem. A gente precisa entender que a nossa confiança não está no homem. A nossa confiança está em Deus. O Senhor usou aquela senhora para ir lá orar por ela. Mas quem fez foi Deus. Sim. Né? E as pessoas se ferem, se magoam, saem de alguns ministérios, ou por drogas, ou tem vários motivos. Mas elas não colocam a confiança em Deus. E eu quero ler para vocês aqui, para quem está em casa, com certeza pode conhecer também, porque, né, com certeza conhece, mas eu vou ler aqui. Conhece, Rafa, já? Eclesiastes 3. Já leu? Não? Já? Então vamos lá. Aqui diz assim na minha Bíblia, ó, há tempo para tudo. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Vou ler até aqui. Quando o Senhor me deu, né, essa passagem, naquela época eu não conseguia entender, mas o Senhor estava dizendo para mim, e talvez, né, para nós aqui, que há um tempo para todas as coisas. E esse tempo é determinado por Ele. Porque se tudo fosse fácil, se os filhos fossem perfeitos, se tudo fosse fácil, como que seria a nossa vida com Deus? Verdade. Como que seria o pai Christian se Deus não tivesse permitido essa prova? Será que lá na frente o pai Christian não poderia
tô dando um exemplo, tá? Mas misericórdia. Mas será que o pai Christian não poderia estar pensando só no trabalho, ganhar, e não ia ver os filhos crescerem, não ia andar de bicicleta com os filhos, porque ele ia estar cansado do trabalho? Será que a mãe, em vez de fazer uma comidinha bem feita para o filho, cuidar da nutrição dele, ia dizer, não, vou pedir um iFood, que é mais fácil, todos os dias, e acabar matando a saúde dos filhos? Gente, quantas de nós passamos, eu falo por mim, anos trabalhando que nem louca, anos querendo, né, ganhar o mundo, e os meus filhos, eu não tinha tempo para fazer a comida para eles. Ah, tinha pessoas que faziam, que pagavam, ok, tudo bem, mas não era mãe. Entende? Eu não tive a minha mãe para fazer comida para mim, porque minha mãe trabalhava que nem uma doida. Eu não tenho essas memórias. E hoje eu entendi no Senhor. E depois de muito tempo. Gente, eu tenho um filho de 26. Eu tenho um filho de 14. Tenho o pequenininho que vocês conheceram que tá aqui nos estúdios. Sim. O de 4. Quando eu ganhei o segundo filho, que eu fui começar a entender o que era uma maternidade. O que o Senhor queria. E vou falar para vocês. Quando nasceu de 4, que o Senhor me arrochou, que daí não teve escapatória. É assim. Não teve escapatória. E hoje é um processo tão gostoso, é tão gostoso, assim, tipo, fazer aquele café da manhã, sabe, tipo, o almoço, estão na escola, ok, mas quando tá em casa, preparar, sabe, tipo, por mais que você tenha, né, pessoas para ajudar, mas, gente, o toque da mãe, às vezes eu falo para ele, vamos cozinhar junto? Ele tem 4 aninhos, o outro mais velho também, o de 14, vamos fazer alguma coisa? Um faz um bolo, o outro lava, sabe, esse tipo de coisa, isso não tem preço. Não tem. Eu sempre digo assim, o que não tem preço é o que tem valor. É isso que o Senhor quer. Exatamente. O Senhor, ele não quer o nosso melhor carro de luxo, o Senhor não quer a nossa melhor casa, ele nos dá e ele nos abençoa porque ele é o pai de tudo, dono de tudo, do ouro, da prata. E ele quer que nós sejamos prósperos, mas desde que nós não quebramos princípios. E aqui, em Eclesiastes 3, é muito claro. Se você estiver vivendo no tempo de chorar, não adianta você querer rir. Você tem que viver aquele tempo e você tem que saber que vai passar. Se você está vivendo o tempo de alegria, você tem que se alegrar, mas você tem que saber que aquilo também vai passar. Só que indiferente de qual momento você esteja vivendo, o Senhor está em todos eles. Todos eles, o Senhor está com você. E toda vez que eu falo sobre isso, me vem aquele louvor. Gente, eu queria ser muito cantora. Era meu sonho, mas não sou, né? Mas tem aquele louvor que diz assim, que a porta aberta é o Senhor, que a fechada também é o Senhor, né? Rafa, você vai ser cantora? Não sei. Não sabe ainda? Você tem uma voz, ou você vai ser pregadora, não sei, porque essa voz tua tem um mistério nessa voz roquinha aí. E eu queria, assim, que vocês continuassem falando, que vocês continuassem proclamando isso. Eu vi o teu Instagram e queria dizer para você, use, não deixa aquilo que o Senhor fez para uma mãe, né? Não, isso não tem preço, nada nesse mundo vai pagar isso. Então, não deixe de glorificar, não deixe de falar, posta, coloca lá, porque é muito fácil a gente postar um passeio, é muito fácil a gente postar uma comida boa, é muito fácil a gente postar, mas e as coisas que foram difíceis, as coisas que foi o tempo de chorar ali? Eu não quero ficar lembrando. Eu não posso lembrar e continuar sofrendo, né? Porque é diferente, porque eu sei que o Senhor fez a cura e amém. Mas eu preciso entender que aquilo existiu na minha vida por um propósito. Sim. Então, usem, fale, porque com certeza o Senhor, nesse momento, ele está muito feliz de vocês estarem aqui. Nem falei, eu estava vindo para cá e falando com Deus, né? Eu falei, pai, eu te prometi isso, né? E como você falou, que aqui seja um canal de entrada, pelo que eu prometi no banheiro daquele hospital, né? E que ele faça a vontade dele, que não seja eu, mas que seja o Espírito Santo. E vamos lá, falei pra Rafa, Rafa, você vai indo, a mãe vai falando, o pai vai falando, daqui a um pouco você vai ir por conta, sim, né? Porque ela tem promessa já de quando ela tinha 2 aninhos, que ela ia pregar nas igrejas, então eu acredito que isso vai ser a entrada dela nas igrejas, testemunha de vida dela mesmo, né? O que Deus fez na vida dela, o que Deus fez na família, na vida dos pais, dos irmãos, é isso. Geração eleita.
Exatamente. Olha, eu não sei, né? Nós vamos conversar, Rafa, muito, 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 muito ainda, que eu sei que o Senhor tem uma promessa muito grande, mas nunca se esqueça, quem faz é o Senhor. Eu sempre digo, a gente precisa entender, até quando a gente começou algumas coisas aqui, o Senhor me deu João 3,30. Leia lá depois, Rafa, para você. Quem tá em casa também, leia João 3,30 e vocês vão me contar, porque eu tô falando com quem já conhece a palavra de Deus, então eu não vou ler aqui. E por que João 3,30? Porque a gente precisa entender que não é sobre nós. A gente precisa entender que não é sobre nós. E a partir do momento que você entende isso, o teu passado não te acusa. O teu passado não te acusa, porque eu paralisei por alguns anos porque o meu passado me acusava. E aí até que um dia eu entendi, não é sobre mim. É sobre aquilo que eu carrego, é sobre aquele rio que o Senhor tem que fluir na minha vida para que as pessoas sejam alcançadas. Porque como que o evangelho do Senhor vai chegar para tantas pessoas? Como que as pessoas que estão aí desviadas vão entender que elas precisam, o Pai está esperando elas voltarem, se não tiver nós que proclamamos e que falamos. Então, a partir do momento que eu entendi esse processo e que eu entendi que não é sobre a Luciana, mas é sobre quem a Luciana carrega, as coisas começaram a fluir e tem fluído cada vez mais. Por quê? Porque é ele que vai crescer. É verdade. Né? É o nome dele. É tudo sobre ele, né? Não tem. Não tem, é ele. E é tão gostoso quando a gente escuta esses testemunhos, esses milagres, porque eu sei que vai edificar o reino cada vez mais. Amém. Tá bom? Amém. Já deu nosso horário aqui, gente. Nós podíamos ficar conversando um monte, mas não dá, né? Nós temos que ir embora. Mas vocês que estão aqui, aproveita, compartilha, dá um like, como o pessoal fala aí, né? Os mais jovens. É assim que fala, Rafa? Sim. É? Ah, então dá um like aí, envie esse episódio para todas as pessoas que estão esperando um milagre, você que está aí precisando de algo do Senhor. Usa esse episódio como um milagre mesmo, como testemunho de tudo que aconteceu na vida da Rafa e pode acontecer também na vida de qualquer um de nós. Deixa aqui nas descrições, no comentário, se você já passou por um milagre também do Senhor, coloca aqui para nós o que aconteceu com você, porque o canal Lucast é para isso. De repente, você pode ser convidado a vir aqui também contar o seu testemunho, o seu milagre para edificar o nome do Senhor, tá bom? Muito obrigado pela presença, obrigado por vocês terem aceito aí o convite. Eu sei que às vezes não é muito fácil, né, pai? Mas para falar e ter que expor a vida de vocês, eu sei que não é algo que não é fácil, mas eu sei que é algo que o Senhor colocou no coração da Lari. E que o Senhor vai honrar a vida de vocês cada vez que vocês falarem sobre isso. Amém. E muito obrigado você, né, por ter aceito também. Parabéns por você estar aqui falando do nome do Senhor. Mesmo que hoje, com 11 anos, talvez para você, muitas coisas você ainda não entenda. Mas quando você tiver a idade da mamãe, então, muito menos, né? Porque eles são muito mais evoluídos aí. Mas você vai lembrar, você vai dizer, olha, um dia eu fui lá naquele podcast e eu falei do meu milagre. Isso vai virar testemunhos aí e mais conteúdo aí para o teu ministério, que eu tenho certeza que será grandioso. Amém. Amém? Vamos para essa câmera do meio aqui para poder dar tchau para todo mundo que está em casa. Pessoal, continua aqui. Se você pode ajudar esse canal a crescer cada vez mais, nos ajude. Como eu falei desde o início, esse é um canal onde não tem fins lucrativos, mas ele tem o Senhor, ele tem o Espírito Santo todo o tempo aqui junto e ele quer alcançar multidões. Então eu preciso que você venha junto comigo aqui nesse projeto e você que de repente está desviado dos caminhos do Senhor ou que alguém te feriu, alguém fez algo para você, lembre-se, o Pai está te esperando. Deus abençoe. Vamos dar tchau lá. Tchau, até a próxima.